Portaria CNPq número 914, de 1º de julho de 2022. Consolidação e atualização das normas de prestação de contas do CNPq. O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto número 8.866, de 3 de outubro de 2016, em conformidade com o Decreto número 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, e decisão da Diretoria Executiva em sua 11ª reunião, de 13 de junho de 2022, e nos termos das justificativas e motivação constantes do processo número 01300.002708202116, resolve. Artigo 1º. Esta portaria consolida e atualiza as normas de prestação de contas do CNPq disciplinando o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas final, técnico-científica e financeira, bem como a utilização dos recursos financeiros. Artigo 2º. Para os fins desta portaria considera-se como ação, chamadas convênios de PD e termos, acordos ou instrumentos congêneres. Gestor da ação, servidor público designado em portaria para acompanhar a ação. Formulário de resultados parciais FRP, instrumento de acompanhamento anual de projetos vinculados à ação. Relatório de execução do objeto réu, instrumento de prestação de contas final técnico-científica de projetos vinculados à ação. Relatório de execução financeira REF, instrumento de prestação de contas final financeira de projetos vinculados à ação. Responsável, o bolsista, o representante de instituição parceira, o coordenador de programa, curso de pós-graduação ou o coordenador do projeto. Capítulo 1º, da prestação de contas. Artigo 3º. A prestação de contas observará as seguintes etapas: monitoramento e avaliação. E prestação de contas final. Artigo 4º. O monitoramento, a avaliação e a prestação de contas final serão disciplinados de acordo com a legislação vigente, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1º. As metas que não forem atingidas em razão do risco científico, tecnológico e de inovação, inerente ao objeto, desde que fundamentadas e aceitas, não gerarão dever de ressarcimento. Inciso 2º. O monitoramento, a avaliação e a análise da prestação de contas poderão observar técnicas estatísticas, tais como amostragem e agrupamento em faixas, ou subconjuntos de características similares para a utilização de critérios de análise. Inciso 3º. A utilização dos meios eletrônicos será priorizada. Inciso 4º. O gestor da ação providenciará. A linha A. O fornecimento de orientações gerais e de modelos dos relatórios a serem utilizados, conforme o caso. A linha B. A publicidade dos projetos subsidiados, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual e da proteção dos dados pessoais. A linha C. Indicadores para monitoramento dos beneficiários, que deverão ser transparentes, razoáveis e auditáveis. Artigo 5º. Os dados de monitoramento, sem prejuízo de eventuais consolidações efetuadas pelo CNPq, serão divulgados em formatos abertos, como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Capítulo 2º. Do monitoramento e da avaliação. Artigo 6º. O monitoramento e a avaliação deverão observar os objetivos, o cronograma, o orçamento, as metas e os indicadores previstos no plano de trabalho. Seção 1ª. Da submissão do formulário de resultados parciais FRP. Artigo 7º. O monitoramento será realizado anualmente por meio de envio do formulário de resultados parciais FRP para processos com vigência superiores a 1 ano. Parágrafo 1º. O responsável deverá entregar o FRP no prazo de 30 dias a contar do fim do 12º mês do início da vigência do processo, conforme cronograma. Parágrafo 2º. O responsável pelo preenchimento e envio do FRP será o bolsista na hipótese de bolsas em que o proponente é o próprio beneficiário. O representante de instituição parceira ou coordenador de programa, curso de pós-graduação, nas hipóteses de bolsas por ele indicadas. Ou coordenador do projeto, nas hipóteses de auxílios, fomentos ou bolsas vinculadas ao projeto. Artigo 8º. O modelo do FRP deverá ser definido pelo gestor da ação no CNPq considerando indicadores transparentes, razoáveis e auditáveis. Artigo 9º. O modelo do FRP deverá conter, dentre outras hipóteses, conforme a ação, os indicadores e as metas alcançadas no projeto, conforme o cronograma atual. O cumprimento do cronograma do projeto. E a avaliação da situação atual do projeto. Artigo 10. O responsável pelo preenchimento e envio do FRP deverá indicar se houve ou não prejuízo na execução do objeto. Parágrafo único. A veracidade das informações contidas no FRP é de competência exclusiva do responsável pelo seu preenchimento e envio, que responderá administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas. Artigo 11. Na hipótese de o responsável indicar não haver prejuízo na execução do objeto, os processos serão agrupados em faixas de valores do total concedido e serão utilizadas técnicas de amostragem na avaliação dos formulários de resultados parciais. Parágrafo 1º. Serão observadas por ação as seguintes técnicas estatísticas de amostragem nos grupos formados, de acordo com o valor total do projeto. Até R$ 59.999,99, amostragem de 5%. De R$ 60.000 a R$ 174.999,99, amostragem de 15%. De R$ 175.000 a R$ 374.999,99, amostragem de 40%. De R$ 375.000 a R$ 749.999,99, amostragem de 80%. E acima de R$ 749.999,99, amostragem de 100%. Parágrafo 2º. Conforme a ação, o gestor poderá indicar outras formas de agrupamento ou técnicas de amostragem para avaliação dos FRP. Artigo 11. A. Na hipótese de o responsável indicar que há prejuízo na execução do objeto, deverá apresentar no FRP, dentre outras informações, conforme a ação: descrição das intercorrências enfrentadas e impacto potencial dessas intercorrências na execução do projeto. Seção 2ª. Da análise do formulário de resultados parciais FRP.
Artigo 12. Cabe ao servidor do CNPq emitir parecer fundamentado manifestando-se pela aprovação, ou pela necessidade de diligências para regularização de pendências identificadas, ou pela rejeição, nos casos em que houver prejuízo na execução do projeto, seleção por técnica de amostragem ou estatística, indício de irregularidade ou denúncia, ou apuração formal pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de investigação e persecução criminal. Parágrafo 1º. O CNPq poderá exigir documentos suplementares necessários à análise do FRP, que deverão ser entregues no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. O servidor do CNPq poderá solicitar manifestação de consultor ad hoc, para fundamentar seu parecer. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, o servidor do CNPq poderá propor, com apoio de consultor ad hoc ou comitês, ajustes ao projeto, revisão do cronograma, das metas, dos indicadores de desempenho, além de outras recomendações ao responsável pelo preenchimento do FRP, a quem caberá justificar, por escrito, eventual não atendimento. Parágrafo 4º. O responsável terá prazo de 15 dias corridos, a partir da data do recebimento da comunicação para o atendimento das diligências, sob pena de suspensão automática da concessão até a regularização da pendência. Parágrafo 5º. Caso o responsável atenda à demanda, o processo será automaticamente reativado, e no caso de bolsas, o pagamento retroativo concedido. Parágrafo 6º. O responsável poderá solicitar dilação do prazo de resposta por 15 dias para cumprir as diligências. Artigo 13. O prazo para a conclusão da análise do FRP pela área técnica é de 60 dias do seu recebimento, podendo ser prorrogado, a qualquer momento, por igual período. A emissão de parecer favorável pelo servidor do CNPq implicará a aprovação do FRP. Seção 3ª. Da não apresentação do FRP. Artigo 14. O responsável que não apresentar o FRP até o final do prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 7º, será orientado a regularizar sua situação no prazo de 30 dias, conforme anexo 1º. Parágrafo 1º. Após o prazo de 30 dias definidos no caput mantida a situação de inadimplência, a concessão da bolsa e/ou do auxílio será automaticamente suspensa. Parágrafo 2º. Caso o responsável atenda a demanda e envie o FRP, o processo será automaticamente reativado e o pagamento retroativo concedido. Parágrafo 3º. Após 90 dias da notificação prevista no caput, será comunicado via sistema, o processo será cancelado e o responsável deverá enviar o réu. Seção 4ª. Da reprovação do FRP. Artigo 15. Caso o servidor do CNPq se manifeste pela reprovação do FRP, submeterá o processo ao seu superior imediato, que decidirá pela aprovação ou reprovação. Artigo 16. O responsável poderá apresentar recurso em relação à reprovação do FRP, no prazo máximo de 10 dias corridos contados a partir da data da comunicação da decisão. Parágrafo 1º. Na contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, sendo que o prazo só se inicia e vence em dias de expediente no CNPq. Parágrafo 2º. Caso seja mantida a decisão pelo indeferimento, o recurso deverá ser encaminhado para a deliberação do superior imediato do servidor que emitiu a decisão. Parágrafo 3º. A decisão final deverá ser proferida em até 30 dias do recebimento do recurso, prorrogável por igual período. Artigo 17. Mantida a reprovação do FRP, o processo será cancelado e o responsável será comunicado, devendo apresentar o réu. Capítulo 3º. Prestação de contas final. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 18. A prestação de contas final tem início nas seguintes hipóteses: encerramento de vigência, inadimplência por falta de envio do FRP, reprovação do FRP, ou cancelamento do processo, por solicitação do responsável ou por decisão do CNPq. Artigo 19. A prestação de contas final privilegiará os resultados obtidos e compreenderá: inciso 1º. Relatório de execução do objeto réu que deverá conter: a linha A, a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto; a linha B, a demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados; a linha C, e em caso de não atingimento de algum dos resultados previstos, apresentação de justificativa. Inciso 2º. Declaração de que utilizou todo o recurso no projeto ou, quando houver saldo, comprovante de devolução dos recursos não utilizados, por meio da juntada da GRU quitada. Inciso 3º. Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver. Inciso 4º. Resumo dos resultados ou do avanço do estado da arte. Inciso 5º. E demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos efetuados, quando houver. Parágrafo 1º. Os requisitos dos incisos 2º, 3º, 4º e 5º deste caput serão anexados ao réu e com ele analisados. Parágrafo 2º. Quando o réu não for aprovado ou quando houver indício de ato irregular, o CNPq exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, REF. Parágrafo 3º. Tanto o réu quanto o REF, quando exigidos, devem ser preenchidos na plataforma eletrônica do CNPq. Parágrafo 4º. Caso os projetos sejam objeto de apuração formal pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de investigação e persecução criminal ou contiverem indício de irregularidade, os responsáveis deverão apresentar os documentos suplementares da prestação de contas exigidos pelo CNPq. Artigo 20. Iniciada a prestação de contas final, o responsável deverá encaminhar o réu ao CNPq no prazo de até dias. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por igual período, a pedido devidamente justificado, desde que o requerimento seja apresentado anteriormente ao vencimento do prazo inicial. Parágrafo 2º. A análise da prestação de contas final deverá ser concluída pelo CNPq no prazo de até 1 ano, prorrogável por igual período justificadamente, e quando a complementação de dados se fizer necessária, o prazo poderá ser suspenso. Seção 2ª. Do relatório de execução do objeto, réu. Subseção 1ª. Disposições gerais do réu. Artigo 21. O responsável pela prestação de contas e pelo preenchimento e envio do réu será o bolsista na hipótese de bolsas em que o proponente é o próprio beneficiário, o representante da instituição parceira ou a quem delegar, ou coordenador de programa, curso de pós-graduação, nas hipóteses de bolsas por ele indicadas, ou coordenador do projeto, nas hipóteses de auxílios à pesquisa e bolsas vinculadas ao projeto.
Parágrafo 1º. É de competência exclusiva do responsável pelo preenchimento e envio do réu a veracidade das informações nele contidas, respondendo à administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, caberá ao responsável apresentar uma avaliação consolidada dos resultados das bolsas concedidas. Artigo 22. O modelo do réu deverá ser definido pelo gestor da ação no CNPq. Parágrafo único. O CNPq fornecerá um modelo de réu a ser observado, visando a padronização e ao possível uso futuro de inteligência artificial, para auxiliar no processo de prestação de contas. Artigo 23. Se o réu for considerado insuficiente, ou se faltarem documentos técnicos para aprovação, caberá ao servidor responsável pelo processo especificar as informações faltantes e solicitar as devidas correções ou esclarecimentos ao responsável. Parágrafo 1º. O responsável terá prazo de 10 dias, prorrogável por igual período, por meio de solicitação fundamentada, para as devidas correções. Parágrafo 2º. O servidor poderá, após 2 diligências para retificação, reprovar o réu e determinar o encaminhamento do REF. Artigo 24. O parecer sobre a prestação de contas final deverá concluir, alternativamente pela aprovação da prestação de contas, quando constatado o atingimento dos resultados e das metas pactuadas, ou, quando devidamente justificado, o não atingimento de metas em razão do risco tecnológico, conceituado como a possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução, decorrente de processo em que o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação. Aprovação da prestação de contas com ressalvas quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas, for constatada impropriedade ou falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário. Reprovação da prestação de contas, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis, nas seguintes hipóteses. A linha A. Omissão no dever de prestar contas. A linha B. Descumprimento injustificado do objeto. A linha C. Ou danos ao erário. Parágrafo 1º. A prestação de contas poderá ser aprovada com ressalvas, nos termos do inciso 2º deste artigo, sem que o beneficiário dos recursos seja obrigado a restituir os recursos financeiros utilizados, e desde que devidamente justificado no processo e aprovado por autoridade competente, nas seguintes hipóteses. Nos casos em que o objeto e/ou as metas previstas não forem alcançadas por motivo de caso fortuito ou força maior. E nos casos em que os resultados obtidos sejam distintos daqueles inicialmente pactuados em função do risco tecnológico ou das incertezas intrínsecas à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, devidamente comprovadas. Parágrafo 2º. O servidor poderá solicitar parecer de consultor ad hoc para subsidiar sua decisão. Parágrafo 3º. No caso dos incisos 1º e 2º do caput deste artigo, o processo será arquivado, encerrado, salvo se selecionado pelas técnicas estatísticas de amostragem para análise financeira. Artigo 25. Na hipótese de reprovação do réu, será exigido o REF, que será enviado para análise do setor responsável pela análise financeira. Subseção 2ª, da não apresentação do réu. Artigo 26. O responsável que não apresentar o réu dentro do prazo pactuado, será informado automaticamente pelo sistema da sua condição de inadimplente e orientado a regularizar a situação no prazo adicional de 30 dias, conforme anexo 2º. Parágrafo único. A notificação deverá ser realizada automaticamente com aviso de recebimento, AR, e deverá explicitar que a inércia do responsável pelo envio do réu ensejará a reprovação da prestação de contas e a instauração de processo de cobrança. Artigo 27. Mantida a não apresentação do réu pelo responsável, o réu será considerado reprovado e o REF exigido, na forma disposta na seção 3ª deste capítulo. Parágrafo único. No caso de processos em que haja exclusivamente a concessão de bolsas, não haverá exigência do REF. A prestação de contas final será considerada reprovada e o processo será encaminhado para cobrança. Subseção 3ª da reprovação do réu. Artigo 28. O servidor do CNPq que se manifestar pela reprovação do réu remeterá o processo ao seu superior imediato, que decidirá fundamentadamente pela sua aprovação, reprovação ou por necessidade de novas diligências. Artigo 29. Reprovado o réu, o responsável poderá apresentar recurso no prazo máximo de 10 dias corridos, contados a partir da data da cientificação da decisão. Parágrafo único. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, sendo que o prazo só se inicia e vence em dias úteis e de expediente no CNPq. Artigo 30. Interposto o recurso, o superior imediato descrito no artigo 28 poderá aprovar ou reprovar o recurso. Parágrafo único. A decisão final deverá ser proferida em 30 dias, prorrogáveis por igual período, contados do recebimento do recurso. Artigo 31. Mantida a reprovação do réu, o REF será exigido. Parágrafo único. No caso de processos em que haja exclusivamente a concessão de bolsas, não haverá exigência do REF. A prestação de contas final será considerada reprovada e o processo será encaminhado para cobrança. Seção 3ª do Relatório de Execução Financeira, REF. Subseção 1ª. Disposições gerais do REF. Artigo 32. O REF será exigido sempre quando houver reprovação do réu, seleção por técnica de amostragem ou estatística, indício de irregularidade ou denúncia, e apuração formal pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de investigação e persecução criminal. Parágrafo único. O REF não será exigido em processos exclusivamente de bolsas. Artigo 33. O REF deverá ser preenchido no sistema eletrônico do CNPq e deverão ser juntados os seguintes documentos: cópia digitalizada legível dos comprovantes de despesas, demonstrativo da movimentação do cartão pesquisa do período de execução do projeto plano de trabalho, quando houver, comprovante de devolução de saldo não utilizado, guia de recolhimento da União quitada, quando houver, e declaração de que os bens adquiridos foram incorporados ao patrimônio da instituição de execução. Parágrafo único. É facultado ao pesquisador o preenchimento do REF durante a execução do projeto, para facilitar a organização da prestação de contas. Artigo 34. Nos casos em que for exigido o envio do REF, o responsável terá o prazo de 30 dias para sua remessa, a contar da data da cientificação. Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado por igual período desde que justificado e solicitado pelo responsável antes do vencimento.
Artigo 35. Na análise do REF, o CNPq poderá realizar diligências e fiscalizações, solicitar informações e exigir comprovantes e documentos. Artigo 36. Independente de aprovação do réu, os processos serão agrupados em faixas de valores do total concedido e serão utilizadas técnicas de amostragem em que a avaliação do relatório de execução financeira será exigido. Parágrafo 1º. Serão observadas por ação as seguintes técnicas estatísticas de amostragem nos grupos formados, de acordo com o valor total do projeto. Até R$ 59.999,99, amostragem de 5%. De R$ 60.000 a R$ 174.999,99, amostragem de 15%. De R$ 175.000 a R$ 374.999,99, amostragem de 40%. De R$ 375.000 a R$ 749.999,99, amostragem de 80%. E acima de R$ 749.999,99, amostragem de 100%. Parágrafo 2º. Caso o processo tenha o réu aprovado, e não seja selecionado na amostragem utilizada para a apresentação do REF, será dada baixa de responsabilidade e os autos serão arquivados. Parágrafo 3º. O CNPq poderá usar do conjunto de dados informatizados disponíveis, para selecionar processos com maior probabilidade de risco de irregularidades. Artigo 37. O responsável deverá manter em sua guarda os documentos originais da prestação de contas, pelo prazo de 5 anos, contados da data de comunicação da aprovação da prestação de contas final. Subseção 2ª. Da não apresentação do relatório de execução financeira REF. Artigo 38. Nas hipóteses em que for exigida a apresentação do relatório de execução financeira REF, o responsável pelo projeto que não o apresentar no prazo pactuado será informado automaticamente pelo sistema da sua condição de inadimplente e orientado a regularizar sua situação no prazo adicional de 30 dias conforme anexo 3º. Parágrafo único. A notificação deverá ser realizada automaticamente, por meio eletrônico e com aviso de recebimento AR, e deverá explicitar que a inércia do responsável pelo envio do REF ensejará na instauração de processo de cobrança. Artigo 39. Mantida a não apresentação do REF pelo responsável, o processo de prestação de contas final será encerrado e encaminhado para cobrança e recuperação de créditos, seguindo os trâmites previstos nas normas gerais e nas do CNPq. Subseção 3ª. Da reprovação do relatório de execução financeira REF. Artigo 40. O servidor do CNPq que se manifestar pela reprovação do REF submeterá o processo ao seu superior imediato, que decidirá pela aprovação ou reprovação. Artigo 41. O responsável poderá apresentar recurso em relação à reprovação no prazo máximo de 10 dias corridos contados a partir da data de cientificação. Parágrafo único. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, sendo que o prazo só se inicia e vence em dias de expediente no CNPq. Artigo 42. Caso seja mantida a decisão do indeferimento, o recurso deve ser encaminhado para a deliberação do superior imediato do servidor que emitiu a decisão. Parágrafo único. A decisão final deverá ser proferida em 30 dias do recebimento do recurso, podendo ser prorrogado por igual período. Seção 4ª. Da aprovação da prestação de contas final. Artigo 43. A prestação de contas final será considerada aprovada nas seguintes hipóteses: tiver o réu aprovado e não for exigido o REF. Ou quando exigido o REF e tanto o réu quanto o REF forem aprovados, nos termos do artigo 24, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Nas hipóteses do caput e seus incisos, a aprovação da prestação de contas final implica na baixa de responsabilidade do beneficiário e no encerramento do processo. Parágrafo 2º. O responsável será informado automaticamente pelo sistema quando da aprovação da prestação de contas final, decisão essa que poderá ser revista em face de fato que leve à reabertura do procedimento de análise da prestação de contas, considerando o previsto no artigo 37. Seção 5ª. Da reprovação da prestação de contas final. Artigo 44. A prestação de contas final será considerada reprovada quando não configuradas as hipóteses do artigo 43. Parágrafo 1º. Os valores relativos aos itens em que for constatado pela área técnica o uso devido no projeto de pesquisa ficarão isentos de cobrança, desde que devidamente demonstrado pelo responsável. Parágrafo 2º. Consideram-se, dentre outros usos devidos no projeto de pesquisa, bens de capital adquiridos, utilizados no projeto e incorporados ao patrimônio da instituição executora do projeto, ou insumos e outros bens e serviços de custeio que tenham sido utilizados e necessários para a pesquisa. Artigo 45. Reprovada a prestação de contas final, serão iniciados os procedimentos de cobrança. Em casos de bolsas, pelo setor responsável pela gestão de bolsas. Nos demais casos, pelo setor responsável pela análise financeira. Parágrafo 1º. O beneficiário será comunicado da cobrança e da necessidade de devolução dos recursos, em valores atualizados de acordo com a legislação vigente, no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. A notificação deverá ser realizada automaticamente, por meio eletrônico e com aviso de recebimento AR, e deverá explicitar que a inércia do responsável poderá ensejar na instauração de processo de cobrança judicial e instauração de tomada de contas especial, TCE. Parágrafo 3º. O não atendimento ensejará a reiteração da cobrança, que deverá ser atendida no prazo de 15 dias. Parágrafo 4º. Caso a reiteração não seja atendida, será instruído o processo de cobrança administrativa e encaminhado para o setor responsável pela cobrança. Parágrafo 5º. Os prazos poderão ser prorrogados, justificadamente a critério do CNPq. Capítulo 4º. Da utilização dos recursos financeiros em auxílios. Artigo 46. A utilização de recursos financeiros em auxílios deverá obedecer ao disposto neste capítulo. Artigo 47. Visando facilitar o acompanhamento da execução do projeto, sugere-se ao beneficiário lançar as despesas, por meio da plataforma eletrônica do CNPq, logo após sua realização. Seção 1ª. Do uso do cartão pesquisa. Artigo 48. A movimentação dos recursos deverá ser exclusivamente por meio de cartão pesquisa.
Parágrafo 1º. O cartão pesquisa somente poderá ser utilizado para a realização de saques nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil nos casos de necessidade de pagamentos em espécie, justificados na prestação de contas. Parágrafo 2º. Caso seja identificada pelo beneficiário qualquer transação suspeita e não reconhecida ocorrida junto ao cartão pesquisa, o mesmo deverá solicitar ao Banco do Brasil através da central de atendimento telefônico 0800-0729-0107 ou 4003.01.07, que seja realizado o procedimento denominado contestação de gastos ou despesas, no prazo de até 90 dias, sob pena de ser o responsável pela eventual devolução desses recursos. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o beneficiário também deverá dar conhecimento ao CNPq por e-mail a cofin@cnpq.br, sob pena de ser o responsável pela eventual devolução desses recursos. Seção 2ª, da realocação e remanejamento de recursos. Artigo 49. As despesas deverão ser classificadas em custeio ou capital, sendo: despesas de custeio são aquelas despesas relativas à aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, passagens e de serviços prestados por pessoa física ou jurídica. E despesas de capital são aquelas despesas relativas à aquisição de bens patrimoniais, equipamentos e material permanente para pesquisa. Artigo 50. Permite-se a realocação de recursos, dentro da mesma rubrica, desde que essa seja necessária à pesquisa realizada. Artigo 51. Poderão ser feitos remanejamentos de despesas de capital para custeio ou vice-versa, nos termos do artigo 46 do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Parágrafo único. Os remanejamentos deverão ser justificados no relatório de execução do objeto réu, observados os itens financiáveis listados na ação e respeitando o estabelecido a seguir. Até 20% do valor do projeto poderão ser remanejados sem anuência do CNPq. E acima de 20% o beneficiário deverá obter anuência formal do CNPq para o remanejamento, previamente ao dispêndio realizado. Seção 3ª, dos formulários. Subseção 1ª, das diárias. Artigo 52. No caso de pagamento de diárias ou remuneração de serviços executados por pessoa física, o beneficiário deverá providenciar comprovante idôneo da despesa realizada para fins de eventual comprovação no REF. Parágrafo 1º. O comprovante a ser apresentado deverá identificar os elementos de comprovação do gasto realizado, tais como o nome completo e o CPF do prestador, valor dispendido, data, descrição do serviço realizado e telefone de contato. Parágrafo 2º. O formulário Recibo Diária ou Recibo Serviços de Terceiros Pessoa Física, que pode ser baixado da página do CNPq, https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-aqui informação /bolsas e auxílios /prestação de contas fecha parênteses. Substitui o comprovante idôneo em caso de impossibilidade de cumprimento, tal como perda, extravio ou ilegibilidade. Parágrafo 3º. Quando as diárias forem concedidas ao próprio beneficiário do auxílio, o CNPq sugere utilizar preferencialmente o formulário Declaração de Diárias. Artigo 53. Para pagamento de diárias deverão ser utilizados os valores constantes em portaria do CNPq que estabelece os valores de diárias para auxílios individuais e bolsas, de curta duração, à exceção daquelas estipuladas nos programas especiais do CNPq ou em convênios de cooperação internacional, cujos valores são negociados com a contrapartida estrangeira. Parágrafo único. As diárias são destinadas a gastos com hospedagem, alimentação e locomoção. Artigo 54. Quando da realização de evento em estabelecimento hoteleiro, o responsável poderá optar pelo pagamento direto da hospedagem em vez do pagamento de diárias dos participantes, devendo fornecer nota fiscal com os seguintes itens: identificação dos usuários, período da hospedagem e valores individualizados, podendo-se incluir itens de alimentação, exceto bebida alcoólica. Parágrafo único. A soma dos valores da hospedagem e alimentação não deverá ultrapassar o valor da diária estabelecido pelo CNPq, considerado cada participante custeado pelo evento. Subseção 2ª, das passagens. Artigo 55. A comprovação da aquisição de passagens aéreas será feita pela apresentação das faturas de empresas aéreas, agências de viagens ou bilhete eletrônico. Parágrafo 1º. Nos casos de passagens terrestres, fluviais ou marítimas, a comprovação dar-se-á pela apresentação dos bilhetes de passagens. Parágrafo 2º. Também serão aceitas outras formas idoneias, que efetivamente comprovem os dispêndios realizados e as passagens utilizadas. Seção 4ª. Dos pagamentos à pessoa jurídica. Artigo 56. No caso de pagamento à pessoa jurídica por serviços prestados ou aquisição de itens de custeio e capital, deverá ser apresentada a respectiva nota fiscal. Artigo 57. Caso haja aquisição de produto para pesquisa e desenvolvimento por meio de importação com recursos do CNPq, o pesquisador deverá apresentar documentos idôneos que comprovem qual foi o bem adquirido, câmbio adotado e demais comprovantes para desembaraço aduaneiro e, ou despesas acessórias se houver. Parágrafo único. Aceita-se a declaração de importação como documento idôneo a importações realizadas com isenções das leis nº 8.010, de 29 de março de 1998 e 32, de 12 de abril de 1990. Artigo 58. O CNPq não se responsabiliza pela eventual não entrega de bem ou por qualquer problema ou defeito no bem entregue. Parágrafo único. Não compete ao CNPq nenhum tipo de intervenção junto ao fornecedor, inclusive por compras efetuadas pela internet. Seção 5ª, da incorporação dos bens. Artigo 59. Os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projeto serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, a qual o coordenador ou pesquisador beneficiado estiver vinculado, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Parágrafo único. Será de responsabilidade do pesquisador e da ICT a forma de incorporação dos bens à instituição. Seção 6ª, das vedações. Artigo 60. É vedado ao beneficiário: transferir a terceiros as obrigações assumidas sem prévia autorização do CNPq. Realizar despesas fora da vigência do instrumento jurídico pactuado salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência e o pagamento ocorrer no prazo de apresentação da prestação de contas.
pagar a si próprio, exceto diárias. Conceder bolsas, efetuar contratos, pagar serviços, passagens ou diárias a cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Efetuar contratos ou pagar serviços a membros da equipe do projeto. Efetuar, a título de reembolso, despesas de rotina como as de contas de luz, água, telefone e similares, entendidas estas como de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto, plano de trabalho, despesas pontuais com luz, água, telefone e similares, essenciais para a consecução dos objetivos da pesquisa, poderão ser pagas desde que devidamente explicitadas no projeto, plano de trabalho e previamente aprovadas pelo CNPq. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos estabelecidos. Efetuar despesas com aquisição de mobiliário, salvo disposição contrária estabelecida nas ações do CNPq, ou conforme pactuado. Efetuar despesas com obras de construção civil, ressalvadas as obras com instalações e adaptações necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos, as quais deverão estar justificadas no orçamento detalhado da proposta. Efetuar despesas com ornamentação, alimentação, coquetel, coffee break, shows e congêneres, ressalvadas despesas com alimentação quando forem expressamente autorizadas na chamada e previstas no projeto. Acumular bolsas do CNPq ou de quaisquer agências públicas de fomento, exceto quando previsto em norma específica ou autorizado pelo CNPq. Aplicar os recursos no mercado financeiro, utilizá-los a título de empréstimo para reposição futura ou em finalidade diversa daquelas previstas no projeto, sendo que, no caso de aplicação efetuada pelo banco sem o conhecimento do beneficiário, os rendimentos deverão ser recolhidos ao CNPq. Pagar taxas ou multas com remarcação ou cancelamento de passagens, salvo caso fortuito e por motivo de força maior, justificado, e a ser aprovado pelo CNPq. E efetuar pagamento a qualquer título, a servidor empregado público, integrante de quadro pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por prestação de serviços, consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas no artigo 14, a da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, leis específicas ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º deste artigo, o pagamento de diárias a si mesmo só poderá ser feito por ocasião de deslocamento fora da região metropolitana ou do município sede, para o desempenho de atividades pertinentes ao projeto. Capítulo 5º. Disposições transitórias. Artigo 61. Esta portaria se aplica aos processos em curso na data de sua publicação e que já estejam com o acompanhamento e avaliação previstos nas ações. Artigo 62. Enquanto o sistema do CNPq não permitir sua automatização, serão aplicados apenas dispositivos passíveis de serem feitos dentro do sistema atual. Parágrafo único. O formulário de resultados parciais FRP somente será exigido ou solicitado após o lançamento do sistema que permita sua operacionalização, exceto se disposto ao contrário nas ações. Capítulo 6º. Disposições finais. Artigo 63. O CNPq divulgará em formatos abertos informações relativas a bolsas e auxílios, seus produtos, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual. Parágrafo 1º. No caso de haver informações sigilosas devido à propriedade intelectual, essas deverão ser expressamente informadas no formulário eletrônico para evitar sua divulgação. Parágrafo 2º. Os campos reservados para divulgação, como título do projeto, nome do proponente, resultado da prestação de contas e texto para leigos, sempre poderão ser divulgados. Artigo 64. É reservado ao CNPq o direito de acompanhar e avaliar a execução dos projetos e respectivos planos de trabalho, bem como fiscalizar em loco a utilização dos recursos durante a vigência do processo. Artigo 65. Situações não previstas nesta norma serão decididas pela diretoria executiva do CNPq-DX. Artigo 66. Ficam revogados os seguintes atos normativos: Instrução de Serviço número 3, 31 de julho de 2012. Instrução de Serviço número 1, 6 de novembro de 2018 e Resolução Normativa número 8, 12 de abril de 2018. Artigo 67. Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação e passará a produzir efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022. Publicado no Diário Oficial da União, de 4 de julho de 2022, seção 1, páginas 12 a 14.